Me diga quem são os heróis de um país e eu te direi como será esse país. Eu criei essa frase é da minha autoria, depois de ver a patifaria que nós temos visto nos últimos anos aqui no nosso país, tá bom? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, como eu sempre digo, sejam todos bem-vindos uma vez mais a esse canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é William e vamos para mais um vídeo. E estamos de volta, meus amigos, depois de não ter postado no domingo por problemas pessoais, não problemas, mas porque eu tinha outras coisas para fazer mesmo e acabei não tendo tempo para gravar o vídeo. Estou gravando hoje, com a esperança de que um dia esse canal dê certo, que ninguém me cancele, que o YouTube entregue os meus vídeos, porque os assuntos tratados aqui são extremamente polêmicos e extremamente difíceis de ser aceitos pela nossa excelentíssima população brasileira, tá bom? Então vamos para o que interessa, que é o vídeo. A gente tem visto aí nos últimos tempos, ou nos últimos dias, na verdade, um crescimento exponencial de corrupção, de escândalo, é corrupção no INSS lá, e é dinheiro para lá, dinheiro para cá, favor para a companheirada, enfim, e você já tá careca de ver, tá careca de saber, você todo dia tem uma notícia ruim, diferente que acontece nesse país. Só que o que a população do nosso país nos últimos dias estava atenta ou estava olhando para quê? Para aquela loirinha lá na CPI das Bets, com vestida lá parecendo uma maloqueira, uma mendiga, e foi uma semana comentando aquilo. Depois da CPI das Bets, teve a vinda do Ancelotti para cá, para a seleção brasileira. Meu Deus, Deus do livro, foi uma coisa assim, parece que estava vindo Jesus Cristo, desceu aqui na Terra e estava aqui na Terra e agora pronto, vai treinar a seleção brasileira. Me perdoe a comparação chula, mas para pessoas que raciocinam um pouco, as pessoas tratarem um treinador de um time de futebol, por mais que você ache importante a seleção, e foi a semana inteira falando da mesma coisa, pelo amor de Deus. Aí, eu não sei se foi antes ou se foi depois, ou se foi no meio tempo ali, também não me importa, porque eu não acompanho essas palhaçadas. A loirinha separou lá do idiota. É, que o cara é o idiota, o cara não consegue terminar uma frase simples. O cara não consegue terminar uma frase simples sem parecer um idiota, um débil mental, um retardado, um burro mesmo. Aí foi a semana inteira falando que da lourinha que separou do cara e que não sei mais o que lá, e história pra lá, história pra cá. A galera tem um mercado aqui em frente de casa, e aí eu ia lá, né, aí tem um ponto de ônibus na frente. Aí um dia, isso aconteceu em um dia, no outro dia, eu tô indo lá no mercado, o povo comentando no ponto de ônibus, um frio desgraçado, garoando, as pessoas lá esperando o ônibus para ir trabalhar nos trabalhos de bosta, nos trabalhos de merda, comentando que, ai, fulaninha separou de fulaninho. Tem que ser muito idiota, pelo amor de Deus, cara. Tem que ser muito idiota. Aí, se não era isso, era, ai, viu, o Ancelotti veio para a seleção, como se isso mudasse a vida deles em alguma coisa, cara. E aí, como eu disse no início, me diga quem são os seus heróis, que eu vou te dizer, me diga quais são os heróis de um país, que eu vou te dizer o resultado desse país. E se a gente olhar para o nosso país hoje, é só coisa ruim, cara. Eu amo o Brasil, já fui imigrante, morei em outros lugares, voltei para o Brasil com a esperança que as coisas aqui um dia melhorassem, mas sendo honestíssimo para você, não dá para entender como as pessoas são idiotas nesse lugar, cara. Quais são os ídolos das pessoas? Vou falar os nomes aqui, foda-se se der algum problema aí, também nem tenho audiência para isso, mas o ídolo da pessoa é quem? É Carlinhos Maia. O ídolo das pessoas é Virgínia, Zé Felipe. O treinador da seleção, Ancelotti. O cara vai mudar. É o ídolo das pessoas. Aí se não bastasse, aí o outro lá, aquele outro retardado lá, o que canta é Pose. Olha o nome do cara, Pose do Rodo. Puta que pariu, tem que ser muito burro para colocar um nome desse, mesmo que seja um nome artístico.
Aí foi preso, foi a semana inteira falando do cara que foi preso. Você entrava lá nas redes sociais, eu entrei por curiosidade, todo mundo, liberdade pra pose, liberdade pra pose. Aquele outro retardado lá, o do cabelo vermelho lá, o Oruan, aquele idiota lá mesmo, fazendo campanha, fez mobilização Cara, e são essas pessoas que são os heróis do povo brasileiro, cara. Tem jovens, por exemplo, que valorizam mais um lixo de ser humano como esse do que o pai ou a mãe que trabalha para botar comida dentro de casa. São essas pessoas que são heróis hoje no Brasil. E aí eu te pergunto, tem como esse país caminhar para frente? Tem como amanhã ou depois a gente ter esperança que essa corrupção que já se enraizou aqui vai acabar? A gente pode ter alguma esperança que as instituições desse país vão se tornar instituições sérias? A gente pode ter alguma esperança de que um dia a gente vai conseguir ser um país relevante no mundo? Se você observar que tem tudo, nesse país aqui tem tudo que países de primeiro mundo, tipo, não tem. Um exemplo assim hipotético, você pega um país tipo o Japão, o país não tem nada de recurso natural e o país em 50 anos se tornou uma potência. E o Brasil, que todo mundo fala que tem energia, tem água, tem terras boas, é um país de bosta, é um país de merda, não evolui de jeito nenhum. Ah, mas é que você está sendo vira-lata, não sei o quê. Não é isso, pessoal. Eu sempre digo para todo mundo que eu consigo ter uma conversa saudável, o que faz um país ser próspero ou não são instituições. E o que faz instituições serem sérias ou não é a população. Então aqui já está mais do que provado que as pessoas têm como herói bandidos, vagabundos, traficantes, pessoas promíscuas, idiotas. E por conta disso se enraizou nesse país essa corrupção desgraçada. Eu não sei o que é feito para as pessoas ficarem tão retardadas assim. Eu não sei se é na água que colocam alguma coisa que todo mundo bebe e fica idiota, porque não é normal. Não é normal, cara. Você pega, tipo, todas essas pessoas que eu falei aqui agora, que eu citei, os caras têm milhões de seguidores em redes sociais. Os caras... Pode ser que eu esteja enganado, mas não é bot, não é robô, não é, a maioria não é seguidor comprado, não, são pessoas reais. Pessoas que acompanham diariamente a vida desses caras. Pessoas que acompanham diariamente a rotina desses caras. Pessoas que acompanham diariamente tudo que esses caras fazem. Ou as pessoas ouvem as músicas, compram os produtos, acompanham nas redes sociais, engajam. Tudo que essas pessoas fazem tem uma relevância absurda. Porque tem uma massa da população brasileira que acompanha essas pessoas e dá audiência para eles. Então, assim, antes eu pensava, não, isso aí deve ser seguidor comprado, não sei o quê, tal, mas quando eu comecei a prestar atenção, entra no Instagram de algum deles lá, você vai ver, são comentários reais. São vídeos que tem milhões de visualizações, o cara falando nada com nada, e as pessoas vão lá, comentam, compartilham, enfim... Vou colocar para você aí agora, só para você acompanhar. Acompanha só. O vídeo aí do bloqueio que fizeram lá no Rio de Janeiro para pedirem a soltura desse rapazinho aí, do Pose do Roda aí. Veja aí o vídeo aí. E aí você assiste uma coisa como essa e aí eu te digo, cara, como é que pessoas em sã consciência promovem uma coisa como essa para um cara como esse que a gente sabe que tem tudo de errado atrelado a ele? Aí eu volto a repetir, me diga quem são os heróis de um país que eu te digo como será esse país, cara. E aí o intuito desse canal aqui, para eu não alongar tanto nesse vídeo, é te fazer abrir sua mente para que você consiga ser uma pessoa melhor. Ah, essas conversinhas fiadas de coach não, mas se você não lê bons livros, é claro, não essas baixarias que eles querem que você leia,
Procure ler bons livros, abra sua mente, aprenda uma nova língua, acumule dinheiro, compre Bitcoin. Eu vou gravar um vídeo qualquer dia desse falando só sobre Bitcoin. Cara, tenha uma família sólida. Se você é casado, honre sua esposa, honre, se você tem filho, honre sua família, honre seus filhos. Não permita que esse tipo de coisa, essa baixaria entre na sua casa. Não permita que seus filhos fiquem assistindo esses lixos aí, que sua esposa assista essas porcarias. Dê exemplo também, não assista, não siga, não ouça essas porcarias dentro da sua casa. Se você é um cara jovem, cara, aceite o meu conselho. Você quer se envolver com alguém, procure se você for homem, procure uma mulher séria para você se relacionar. Se você é mulher, procure um cara sério para você se relacionar. Tenha projeto de construir uma vida, construir uma família. Ande na contramão dessa putaria toda que a gente vê no mundo aí, cara. Porque do contrário, você vai fazer parte dessa massa de manobra que é a população brasileira hoje. Pode observar, são sempre pessoas idiotas que estão liderando uma grande quantidade de pessoas. Observe para você ver. Observe quem tem mais seguidores nesse país. São sempre pessoas idiotas, cara. Aí você pega um cara, pesquisa aí na internet, Hindenburg Melão Júnior, o cara que tem o maior QI do Brasil. Eu andei pesquisando aí, nunca teve ninguém no país que teve um QI como esse cara, velho. E o cara não tem lá uma meia dúzia de seguidor. O cara, tipo, é um cara assim estratosfericamente inteligente. O cara tem assim uma sacada de mestre, o cara tem um conteúdo sensacional. O cara tem meia dúzia de seguidores. Você pega um cara tipo Renato Moeda, ele é conhecido na internet, Renato 38, o cara tem lá uma meia dúzia de seguidores comparado a essa galera aí. Quer dizer, pessoas inteligentes, cara, pessoas inteligentes são tratadas como bosta nesse país. E quem são os heróis desse país? Oruan, MC Pose, como é que é o nome lá do outro, meu Deus? Carlinhos Maia, Virgínia Fonseca, Zé Felipe, e essa galera toda aí que se eu for ficar falando que a gente passou a semana inteira aí ouvindo, as últimas semanas aí ouvindo, agora Ancelotti vai salvar o Brasil, a seleção, não sei o quê, como se isso colocasse comida na sua mesa, como se isso fizesse você ganhar dinheiro. Você vê que o brasileiro, ele aprendeu a adorar, a louvar lixo, idiota e coisas que não mudam a vida deles. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu sei que eu fui chato até aqui, cuide da sua vida, cuide da sua família, não permita que essas coisas dominem você. O intuito desse canal aqui é transmitir um pouco do que eu vivo no meu dia a dia, cara. Essas coisas não entram na minha casa, essas coisas não fazem parte da minha vida, eu não assisto futebol, eu não assisto essas putaria, eu não sigo esse tipo de ser humano, porque eu entendi que isso vai me idiotizar. Então, se você também não quer ser idiotizado, ande na contramão do mundo. Tá todo mundo indo para lá, caminhando para o inferno. Ande por outro lado. Tá todo mundo fazendo isso aqui, então você já sabe que você tem que fazer do outro jeito. Tá todo mundo indo pelo caminho A, vá pelo B, porque aí, na maioria dos casos, é isso. Se tem muita gente indo para lá, tá todo mundo indo pro lado do despenhadeiro, indo pro lado do abismo. Porque essa, para mim, é uma frase campeã. O caminho para o inferno parece o céu, o caminho para o céu parece o inferno. Então, para terminar esse vídeo, meu querido, pense bem quem são os seus heróis. Pense bem quem você acompanha, porque essa frase, para mim, é sensacional. Me diga quem são os heróis de um país e eu te digo como será esse país. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.